Vamos para mais uma live nesse dia que foi muito especial, desde meio-dia. Eu ainda tô assim emocionada. Bem-vindos quem estiver por aí. Vão acessando nossa live. Estou muito, muito, muito feliz. Olha aí a minha mãe entrando. Muito bem, que saudade. Como vocês estão, Jana? A nossa live de hoje vai ser muito, muito, muito especial também. Estamos esperando agora o Juliano entrar, né? E mais uma pessoa para a gente apresentar para vocês, né? Desse time lindo e maravilhoso que a gente tem de especialistas dentro da área da inclusão, que vem aí levantando essa bandeira junto com a gente, né? Deixa eu baixar esse volume. Tô eu aqui aprendendo a usar essas coisas, né? Então, fico muito feliz. Já vou explicando um pouquinho para as pessoas que estão por aí, de que a nossa live, Juliano, acho que você tem que pedir para participar lá, tá? Tem uma frasezinha ali que diz: se por acaso você não consegue, você sai da live e volta de novo. Daí vem uma frasezinha pedindo solicitação para participar. Isso, muito bem. Vamos lá, então, vou chamar ele, adicionar ele, daí eu já vou explicando para vocês em função da como ela acontece. Tânia, tudo bem? Beijo nas meninas, saudade. Como tá o Carlos? Notícias da Itália, só ele para nos transmitir, né? Olá, boa noite. Olá, Letícia, tudo bem? Tudo jóia? Como é que estamos? Deixa eu te perguntar, tá em Porto Alegre ou está em Santa Catarina? Estou em Porto Alegre nesse momento, estou em casa, né? Fazendo aquela restrição social, né? Isso aí. Tentando agregar um pouco de conhecimento e também de colaborando para esse projeto tão bonito que é o Semear, né? Que é de inclusão, para que a gente possa crescer como sociedade através da observação do próximo de uma forma mais global, né? Querida, não como muito um obrigada. custo, né? Mas como um mais valor da nossa sociedade, a questão das diferenças, né, Letícia? Eu acho que tá falhando um pouquinho. Tenta ver se, eu não sei se tá bem, tem a tua internet tá bem boa aí? A antena tava falhando um pouquinho. Tá falhando? Agora, acho que melhorou. Pessoal, dá um likezinho ali para nós. Maravilha. Compartilhem. Então, eu só vou explicar, Juliana, um pouquinho da nossa live, porque tem gente que está entrando, às vezes, é a primeira vez que está vendo a nossa live, né? Que não está acompanhando, que nós já estamos aí desde sábado de meio-dia fazendo lives para apresentar, que foi uma das nossas ações para apresentar um pouquinho desse time que está por trás da Semear, né? E aos poucos a gente vai falando um pouquinho da Semear, mas eu acho que mais importante que isso, quando a gente fala de deficiência, a gente fala de família, a gente fala de contexto de um contexto muito que vai muito mais além, é muito mais profundo. E é exatamente isso que é a nossa ideia dessas lives, de a gente poder também trazer quem é essa família Semear, né? E aí, como que funciona? Nós falamos e nós dependemos muito a questão da inclusão. E a inclusão, ela tem que ser em todos os sentidos. Um deles é a questão de que a gente precisa ter a acessibilidade nas nossas redes sociais. Então, eu sou intérprete de Libras, nós tentamos na semana passada, deixando bem claro para todo mundo, que a gente queria ver se a gente conseguia botar 3 pessoas na live, uma intérprete e nós 2 interagindo com o pessoal. Por isso que a gente fala numa questão de interação em tempo real, né, para conversar com as pessoas. E, pessoal, eu não sei, você tá me escutando, Juliano? A tua imagem ficou estática agora, eu não sei se você tá aí. Alô? Ué? Pessoal, tá me escutando? Só me deem um likezinho para ver se vocês estão me escutando ou se parou a transmissão. Oi? Agora eu tô te escutando, eu não estava te escutando. Eu não sei se estava parado. Eu perdi a tua imagem, de repente foi uma falta de conexão que eu tive aqui. Beleza. Eu tô explicando
em relação à nossa live, que ela tem que ser acessível. Então, em relação aos cegos, nós vamos fazer a nossa audiodescrição, tá? E em Claro. relação aos surdos, eu vou falar, depois eu faço os sinais daquilo que eu estou falando, para não fazer o português sinalizado, e depois aí você vai falando, e aí eu vou ser tua intérprete de Libras. Ao mesmo tempo que tu vai dizendo, eu vou traduzindo o que tu vai dizer. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a nossa audiodescrição, tá? Então, eu te convido para te fazer, por primeiro, te descrever para o pessoal saber quem é o Giuliano. Então, eu tenho uma pele clara, tenho um cabelo castanho puxado para um ruivo, uso óculos com um alto índice aí, um óculos bem com índice alto de grau, né? Então, uso barba, eu tô com uma camisa azul e um blusão azul escuro. Estou aqui no meu ambiente, é o meu escritório, né? Estou aqui no meu escritório onde eu trabalho. Então, isso de repente já é suficiente para o pessoal me conhecer um pouquinho melhor. Da onde Ao você menos a tá. minha... Isso, exatamente. Então, eu tenho a minha pele clara, eu tenho meus olhos verdes, o meu cabelo é preto, o meu nariz eu tô descrevendo assim, tipo, que ele é mediano, né? A boca é uma boca grande, eu estou com a blusa preta, e como sempre eu já explico, quem é intérprete de Libras, praticamente nosso roupeiro é todo preto, né? Porque as pessoas podem dizer assim, isso aí ela nem toma banho, tá sempre com a mesma roupa. E na verdade não é isso. A gente tem várias, e porque faz parte da profissão, né? Cores escuras que deixam mais claros os nossos sinais. Pessoal, só nos deem like, compartilha aí com o aviãozinho para as pessoas. Nós vamos falar hoje com o Giuliano, é o nosso advogado dentro do nosso time, que tem o foco diretamente nas empresas, porque nós temos uma outra advogada que ela fica mais linkada às famílias e às pessoas com deficiência. Então o Giuliano, ele tem um outro olhar que é de consultoria dentro das empresas, do setor de RH, e nos apoiando em todo esse planejamento de RH, na importância da inclusão dentro da empresa, mas a inclusão de forma assertiva. E aí eu queria que o Giuliano contasse um pouquinho, né? Começando aí da trajetória dele, da história dele, contando um pouquinho da formação dele, por que ele escolheu o direito, por que a bandeira da inclusão, o que tem por trás disso que mexe e que faz com que o Giuliano, quando a gente fez o convite para ele para participar, ele também foi uma das pessoas que na hora disse assim, tô dentro, tô junto, né? Então, que é um engajamento. Existe uma história por trás, existe um propósito por trás, e eu acho que é nesse momento que a gente consegue nos conectar com as pessoas que estão nos assistindo e ver a importância do Giuliano dentro do nosso time, e a importância do Giuliano nas empresas, nos representando também como semear. Então, Giuliano, ó, eu só vou agora, e tu vai interagindo ali com as pessoas, e eu vou explicar para o pessoal da comunidade surda o que foi que eu falei agora e as perguntas que eu acabei te fazendo, tá? Tá ótimo. Então, agradecendo aí o pessoal que está acessando, né? Minha família em peso aí, meus amigos, advogados, colegas. Obrigado pelo carinho aí, por acompanhar a gente. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais do que a gente está proposto a fazer. A Letícia é minha amiga. E eu acho que é bem legal. Eu acho que novas formas aí, né? Para a gente poder agregar à sociedade conhecimento, para fim de a gente otimizar e tornar uma economia mais limpa e uma economia um pouco mais inclusiva, né? Então, que são palavras, né? Mas vamos lá. Pode começar. Então, tá, a Letícia estava fazendo aí o início, né, a introdução para explicar para o pessoal de Libras, né, sobre a questão de Libras. Então, assim, eu sou um deficiente, né? Já começa... Eu tenho, então, um alto grau de miopia, eu tenho 15 graus de miopia, astigmatismo,
não é uma cegueira total, é uma deficiência visual que eu tenho, né? Então, a minha bandeira da inclusão na verdade, eu quero também levar o meu conhecimento e toda essa experiência que eu tenho como hoje advogado, atuante, né? Principalmente na área de gerenciamento jurídico gerencial, e é uma experiência pessoal, né? Em ter uma pequena de deficiência, né? Mas que não me limitou, e muito pelo contrário, foram desafios enfrentados e superados que me fizeram trabalhar e valorizar também a questão, justamente a capacidade que a gente tem para desenvolver habilidades, independentemente de alguma outra deficiência, não é? Então, por que o tema, né? Bom, eu também queria como falar algo que a Letícia gosta muito, e a gente se aproximou em razão disso, sobre o meu filho Antônio também, né? Ele é uma criança que nasceu com um Hein, espectro Juliana? autista. Sim, Vamos contar que tu tem 3 filhos sim. lindos. A Obrigado. Catarina é É, um xodó. E o Antônio foi quem fez a nossa primeira aproximação quando eu fiquei sabendo da história e eu queria conhecer ele. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho para eles, porque o Antônio é uma criança muito, muito, muito especial sim. e tem uma história muito linda por trás, em função realmente dos pais, né, que foram em busca de ações, busca de profissionais, enfim, mas eu queria que você contasse para as pessoas. Sim, o meu Antônio, o meu filho do meio, o Antônio, né? Então, ele é uma criança muito especial, em todos os sentidos, assim, né? No entanto, ele, no início da vida, ele teve uma dificuldade de linguagem, de comunicação, onde se identificou um espectro autista nele. No entanto, a gente fez uma abordagem, um tratamento com uma dinâmica diária, aonde a gente conseguiu reverter esse CID através de um trabalho de foniatra, um trabalho de uma rotina de trabalhos de linguagem, de comunicação, de entrar na rotina dele para poder trazer ele para a nossa rotina. Então, isso daí foi um trabalho bem especial. Me sinto muito gratificado por hoje meu filho frequentar uma escola normal, competir com as pessoas num aspecto social sem a diferenciação, sem a questão do colégio para especial, né? Então a gente conseguiu incluir ele dentro de uma dinâmica social ordinária, digamos assim, né? Mas de qualquer forma não existe, né, dinâmica social ordinária. O que a gente tenta criar alguns padrões para que a gente possa desenvolver nossas habilidades em prol de um bem comum. E acho que meu filho hoje está preparado, assim como eu também estou preparado, a fornecer o nosso conhecimento para um bem comum, né? Então, eu acho que esse é um desafio que a gente tem hoje, é o que buscar ter a ciência não para a gente receber um benefício, muitas vezes econômico em razão disso, mas que a gente tenha um benefício social, um social para que todos percebam a ciência que cada um adquiriu ao longo do investimento acadêmico e estudantil, né? Então, no meu caso, eu tenho uma identificação muito grande com a área de humanas. Então, meu pai, a minha família, ela é da área de contábeis. Então, apesar de eu também ser técnico em contabilidade, eu fiz academia de bacharelado em áreas ciências jurídicas e sociais. Gosto de falar o nome inteiro também para as pessoas saberem que não é um ramo advocatício, o que é só uma das atividades
que as ciências jurídicas sociais proporcionam. Então, a análise da conduta dos homens, a análise da reprovação das pessoas sobre determinadas condutas, o aspecto da igualdade, a análise da igualdade apesar das relações entre diferentes partes, né? Então, isso perdão aqui. Então, isso é um objeto muito mais amplo que a Academia da Ciência nos passa e a gente tenta transmitir. Eu, em particular, iniciei na área da direito criminal. Então, por que eu iniciei na área da ciência criminal? Porque é a área que mais envolve ciências sociais. E tive uma dificuldade na área de atuar no ramo privado pelas ciências criminais, porque a gente tem o quê? A questão de cobrança de honorários, é uma situação complexa, é uma situação delicada, e eu, esperando filho, também há riscos nesse ramo da atividade. O que eu fiz? Eu fui e me especializei em direito do trabalho, em direito civil, em direito público. E passei a atuar assessorando gerenciamento de empresas. E dentro dessa atividade de gerenciamento de empresas, eu identifiquei algumas carências, não só das empresas que eu estava atuando, mas, enfim, de um padrão de carência que as empresas brasileiras possuem. E procurei sanar e resolver isso, e venho tentando vender uma nova forma de assessoramento empresarial, onde contemple várias disciplinas que hoje a empresa necessita saber, tais como medicina, além do direito, contabilidade, arquitetura, marketing. Então, tu vê que não é uma ou outra ciência, é um custo tecnológico que a empresa hoje precisa ter, que dificulta muito a manutenção, a vida da empresa e a saúde dela dentro de um cenário global, onde existem empresas em outros locais do mundo que possuem esse fomento tecnológico gerencial. A Semear, a Semear traz para nós, então, uma leitura sobre a otimização do mercado de trabalho do deficiente, aonde nós temos nós temos uma relação de duas partes. Então, no momento em que a gente trata de uma relação dentro do mercado de trabalho, nós temos a parte do tomador do trabalho e quem oferece a mão de obra. De quem oferece a mão de obra. Para quem oferece a mão de obra, nós temos uma racionalidade mais fácil de perceber e de reproduzir, que é o quê? São as relações sociais que esse cidadão deficiente vai manter para com a sociedade. E o que gera isso para nós? A pacificação de uma relação entre o deficiente e o resto da sociedade. Por quê? Porque quando há o desconhecimento e a negação de um cidadão qualquer, isso reproduz em uma violência dentro da comunicação entre as duas pessoas, que a gente chama de ruído. Dentro do ramo o ruído de comunicação é um problema da sociedade. E a falta de reconhecimento dos sujeitos que se relacionam, geram violências que podem ser de vários tipos, como a negligência quanto a uma mensagem, que a gente está ali, a gente é um sujeito que tem o dever de captar as mensagens e saber
fazer a interlocução. Saber se comunicar é ter uma responsabilidade também com o outro. É uma responsabilidade com o outro a gente ter a comunicação. Porque a forma de comunicação, o pensamento de ter a comunicação como um benefício próprio, não deixa de revelar um problema de egoísmo. Egoísmo que é um vício da sociedade moderna. Nós temos esse vício da sociedade moderna, que é o egoísmo, que é a falta de empatia, que hoje tem uma palavra bastante aí utilizada. Então eu falei nesse momento de uma parte da relação, que é a parte de quem oferece a mão de obra e os reflexos que ela vai ter para com a sociedade. A gente tem do outro lado, então, quem é? É o tomador do serviço. Juliano, tá falhando aqui, pessoal. Eu não sei, me deem um likezinho aí se vocês estão conseguindo acompanhar conosco as lives. Se tá falhando só para mim aqui a fala do Juliano, não sei se é aí para vocês. Retomando aí para quem está entrando, bem-vindos. Muito, muito, muito obrigada pela audiência. Isso é a Semear, é um propósito, né? Então, eu vi ali também a Natasha que entrou. Deixa eu ver quem mais as pessoas que foram entrando aqui para mim comentar, que eu acho muito legal. Deixa eu ver. Eu acho que tem bastante gente da tua família aqui, Juliano. É verdade. Gringo é Amigos, assim, né, Letícia? Tu sabe legal. bem que gringo é assim. Não, mas é isso aí mesmo, né? O Fábio Olas, deixa eu ver aqui, a Alice eu já tinha dito, a Miriam entrou também. Muito legal, gente, muito obrigada mesmo. Se vocês tiverem alguma pergunta jurídica, se vocês tiverem algum questionamento, por favor, façam, aproveitem. Ó, tem gente que escreveu ali, falhou um pouco, mas deu para acompanhar. Isso aí, é que para mim também estava falhando, estava com uma voz meio robótica, ficou um pouquinho aqui para mim. Isso acontece bastante. Claro, a gente está num processo, né? Isso, pessoal, já também aproveitando, dizendo que essa live também já está lá no Simpla, 3 ingressos aí disponíveis para quem quiser comprar para o evento que vai acontecer em dezembro, dia 10 de dezembro, em Caxias do Sul. É um evento que tem o foco na inclusão, na acessibilidade, com a empregabilidade, tá? Então, com bastante conteúdo, com muitos painelistas, assuntos bem voltado para a questão de RH mesmo, no acompanhamento dentro das empresas, para familiares de pessoas com deficiências, ativistas, quem acreditam muito nessa bandeira da humanização. Nós estamos aí, nós queremos o apoio e, ao mesmo tempo, nós não podemos fazer nada sozinhos, a gente tem que ser uma corrente e mostrando isso é que a Semear veio com um propósito e nós estamos mostrando aí os braços que a Semear tem, né, de mãos unidas, trazendo hoje o Juliano, que vocês estão vendo aí, ó, é focado em RH, ajuda, faz consultoria, tem um olhar muito forte para isso, em relação também com uma preocupação com o futuro, né? Até porque quando a gente diz assim, ser ativista, defender a inclusão, enfim, qualquer área que a gente atua, isso é muito legal da gente comentar, mas quando a gente passa a ser pai ou mãe, as coisas mudam na vida da gente porque tu olha o futuro de uma forma diferente, né? E aí, no caso, independente se o filho tem ou não tem deficiência, o que a gente quer de melhor é proporcionar para os nossos filhos, pelo menos, e é o que eu sempre digo, proporcionar aquilo que a gente teve na nossa família, que os nossos pais nos deram, porque eu tenho certeza absoluta que pai e mãe, eles têm aquilo que eles têm de melhor, eles dão para os filhos. E ainda eu vejo, né, na minha família, que não é muito longe, o que eles têm de melhor, eles tentam multiplicar o dobro quando é neto, né? Porque a minha filha
mais, assim, ó, paparicada, acompanham tudo. É algo, assim, que eu fico admirada. Então, realmente, são fases da vida onde a conexão da terceira geração ali dos avós e dos netos é algo ímpar, né? E eu acho que é justamente isso. Nós, enquanto pais, e uma das coisas que eu achei muito legal quando a gente convidou o Juliano, porque ele tem 3 filhos, né? Um deles, realmente, o Antônio é uma criança incrível que eu tive o prazer de conhecer. Mas o fato é de que ele se engajou no nosso projeto de uma maneira que tu visualiza que ele acredita na proposta e que ele não acredita naquilo simplesmente a um pequeno prazo, é um longo prazo, né? Porque a gente sabe que é semeando aos pouquinhos, né, Juliano? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais como é que está indo agora também essa tua parte jurídica, como é que está acontecendo hoje também para as pessoas entenderem na questão, né, de um acompanhamento do advogado agora com essa questão do que está acontecendo no mundo, com o corona, né? E também falar um pouquinho da importância dos advogados dentro das empresas, trazendo, e se as pessoas tiverem alguma dúvida, por favor, gente, compartilha aí. Vocês estão escutando? Juliano, eu não estou te escutando. Não está me ouvindo? Agora sim, beleza. É que eu vi que tu estava fazendo. Isso, beleza. Tá? Eu vou explicar rapidinho a pergunta que eu te fiz, e aí, se tu vê mais algumas pessoas, gente, façam perguntas, podem fazer. O Juliano está aí. Tem bastante amigo aqui que tá me acompanhando. Tem a Bruna, tem a Roberta, tenho meus familiares, bastante. Meu irmão entrou agora, né? Então, muito agradecido. Assim, oi, está bom. Obrigado, Bruna. Então, assim, ó, é realmente um desafio, tudo isso, porque a gente quer... O grande problema é pôr em prática um discurso. Eu não sei se eu já posso terminar a explanação. Posso. Então, pôr em prática o discurso é o grande problema. Porque eu falei da ruído de comunicação, inclusão de cidadãos, falei sobre a pacificação das linguagens com a inclusão e o reconhecimento do próximo. Então, o que eu faço, então, para pôr em prática isso? Eu vou ficar reclamando e botando e criando problemas sem soluções? A legislação, ela parte de uma condição aonde não se enquadram a maioria das empresas. Então, porque obriga a contratar deficientes a partir do 100º funcionário. Então, só a partir do 100º funcionário que a legislação obriga a contratação do deficiente. E a legislação, ela não explica a otimização da gerência com a contratação do deficiente, porque também não é papel dela. A legislação que coloca o custo. O custo da acessibilidade para tu teres a colaboração de um deficiente. Que é o quê? É a adequação da tua estrutura para receberes um funcionário especial. E te obriga a contratar esse funcionário depois do 100º funcionário. Então, para o empresário, quem é o empresário brasileiro? Quem é o empresário brasileiro? O empresário brasileiro é uma pessoa sem suporte em tecnologia gerencial, que abre uma empresa a partir de uma idealização pessoal, e no dia seguinte, que registra ela na junta comercial, começa a pensar sobre o que vai fazer para poder executar aquela sua idealização. O empresário não conta com a análise científica dessas várias ciências que hoje atuar no mercado necessita. Eu já falei em algumas outras palestras que o que ocorre no mundo moderno, a nossa legislação, ela não é a mesma da legislação de tempos atrás. Ela é um emaranhado de normas. Ela tem um custo de científico enorme.
Por que custo científico? Porque todo erro de celebração de relação te gera um passivo que tu descobre mais adiante. Saiu uma notícia no IBGE, eu já falei, tive uma outra oportunidade em que eu falei sobre isso, que cerca de 50% das empresas no Brasil fecham em 3 anos. Por que isso? Por causa de uma gerência antiga, de uma gerência que não tem uma leitura sobre as novas formas de gerenciamento. Então, voltando aqui para a questão, dei uma fugida sobre o aspecto empresarial, para colocar para vocês quem é o empresário brasileiro. Quem é o empresário brasileiro? E ele é a parte em que a gente tem que abraçar, o empresário brasileiro é a parte que a gente tem que abraçar e levar para ele, como cientistas da área gerencial, quais as otimizações que um especial, que um deficiente pode gerar na sua rotina e no valor da sua empresa. Então, eu anotei alguns aqui e vou Muito entrar... lindo. Isso Oi? é muito lindo. É muito lindo. Porque a gente sai do que a Semear quer. A Semear quer um propósito humanístico, que vai muito mais além do que uma lei. Porque a lei tem números e nós estamos indo a fundo. Por isso que a gente fala que a Semear é uma conexão, gente, da comunidade deficiente com o mercado empregador. E por que mercado empregador? Porque eu posso ser um médico e querer uma pessoa que trabalhe no meu consultório. E eu não tenho 100 funcionários, mas eu quero contratar uma pessoa com deficiência. Eu quero mostrar que as pessoas têm oportunidade. E é isso que o Juliano está falando, né? Isso, exato. Então é justamente isso, Letícia. Mais familiares entrando, né? O pessoal aí tá... Depois, eu acho que depois a gente pode conversar mais, perguntas, fazer perguntas e respostas. Para dar continuidade, então, por isso que eu coloco, né? A parte do pôr em prática um discurso, né, Letícia? Porque o discurso, pôr em prática o discurso, isso é a nossa responsabilidade. Porque senão, nós parecemos, assim, pessoas idealistas que não olham para o mundo. Onde é que a pessoa vive? Vive num modo de Estado onde quem oferece a socialização é a empresa. Quem socializa a gente é a empresa. Então, o que a empresa quer? Num primeiro momento, e no segundo momento... Deixa eu mandar um beijo, Juliano. Claro. Vanderleia, beijão. Ela é mãe da Carol. A Carol e a Vanderleia são minhas colegas de letras libras lá de Capão da Canoa. Muito legal. Obrigada por estarem aí. A audiência diz para Carol, que as libras aqui também é por causa dela, né? Para que ela possa estar conectada aí com a gente na live ao vivo, tá, gente? Volta aí, Juliano. A gente tem que parar um pouco e voltar, né? Não, claro, é muita coisa também, né? Então é bom dar um tempo. Aí, assim, o empresário, eu quero ter um deficiente na minha empresa porque eu quero que a minha empresa seja melhor. Então, o que eu, como empresário, tenho que fazer quando eu vou lá na junta comercial? Eu tenho que pensar, quem eu quero ser daqui 5 anos? E não qual o resultado que eu vou ter no final desse mês. Então, é aí que tá. É porque os empresários, eles pensam no hoje, né? Eles não pensam lá na frente. Como é que... Tu tem uma palavra que tu usa que eu achei muito legal, que a gente estava conversando e trocando uma ideia há umas 2 semanas atrás, eu acho, que tu falou que o empresário, ele é... tem uma palavra, agora me sumiu a palavra, gente. Daqui a pouco eu vou lembrar.
Mas tu disse que ele é a curto prazo, não, mas tu usou uma outra palavra que eu achei muito legal, que vem muito exatamente aquilo que a gente pensa, que as coisas, eu tenho que resolver as coisas hoje, né? Claro. E aí eu invés de pensar a longo prazo. Quando a gente contrata uma pessoa com deficiência, o resultado, ele não sai hoje. O resultado, ele vai demonstrar com o tempo, né? Porque tem todo um processo de adaptação, mas tem o resultado interno dos colegas que estão trabalhando com essa pessoa com deficiência, um olhar totalmente diferente quando às vezes a gente reclama tanto de coisas que acontecem na nossa vida, e aí eu queria fazer um parênteses, Letícia, assim, ó, tem um pessoal com dúvidas sobre previdenciário, só que não é o nosso foco hoje. Então, hoje a gente tem uma live aí, gente, ó. Tudo bem, Juliana, tá? Mas aí, assim, eu quero focar hoje essa relação da empresa com o deficiente, tá? Então, eu não quero também perder a lógica da minha apresentação. Mas num segundo momento a gente pode chamar no pessoal. Ou tu faz uma live, né, Juliano? Aí eu faço uma live. Mas no momento, e daí a gente pode chamar o pessoal e eu respondo pergunta por pergunta no caso concreto ali, tá? Mas então, dando continuidade, então, e a culpa disso, Letícia, é nossa. Não é do empresário. A culpa desse problema do mercado não é do empresário. Porque o empresário, quando abre na junta comercial um CNPJ, ele não tem que ter uma capacitação para abrir isso. Não tem que ter. Ele tem que ter coragem. Coragem. E só. E quem precisa apresentar soluções? Os cientistas. Os cientistas da área gerencial. Ó, minha mãe disse que concorda ali, Juliano. Ó, minha mãe tá na live. A mãe acompanha tudo. A mãe é tudo de bom, né? Viu? Que bom, que orgulho, né? Então, assim, Letícia, eu tenho orgulho dos meus pais. A gente tem, assim, na área científica, acadêmica, existe muitas pessoas que buscam os culpados sobre os problemas. A crítica vem com identificação de culpados e não criação de soluções. Quem não cria solução, esse sim que é o culpado. É quem não cria a solução, porque ele não é o cientista. O cientista não está ali para criar solução. Então, se a coisa não tem solução, a culpa é do cientista. Então, tu colocas assim, o empresário tem esse olhar. O empresário tem esse olhar porque o empresário tem que ter esse olhar. O empresário, ele tem que pensar na economia. Mas tem que ter um cientista junto com o empresário que coloque a tua economia imediata, ela vai ser a tua ruína em 5 anos. Então, tu tens que passar alguns meses sem receber nada, meu filho, para daqui 5 anos tu teres sucesso no quê? No objetivo social da tua empresa. O objetivo social da tua empresa quem é? É a pessoa. O nosso sistema jurídico equipara pessoa jurídica a pessoa física. Ou seja, a pessoa jurídica tem vontade. Qual é? São as visões. É a visão. São os nossos slots. É a nossa matriz. A nossa matriz da pessoa jurídica são as características subjetivas da pessoa física. E tu tens que realizar isso para teres uma pessoa jurídica com uma razão de ser. E não para fechar. Aí tem, tu quer ter uma empresa para fechar? Ó, recebemos uma moça, a Caroline, que é surda. Isso aí! Oi, Carol! Saudade, né? Essa distância aí, distanciamento social aí. A Carol é minha colega lá de Capão da Canoa. O meu filho José, de José, de 12 anos, entrou. O queridão lá. Que amadinho. Olha ali, oi, papai. Meu coração. Muito lindinhos, né? Que lindo, que orgulho, né? Então tá. Então, assim,
eu estou chamando a responsabilidade para nós, em primeiro lugar, tá, Letícia? Eu estou tentando impactar. Então, a questão assim, a culpa, tu colocas, mas tu vê que não é um discurso comum. O empresário pensa assim. O empresário é obrigado a pensar assim. Então, somos nós, cientistas, que temos que chegar do lado do empresário. Empreendedor. Empreendedor. Tu precisa criar uma imagem. Porque a tua marca tem valor. Se tu não acha que a tua marca tem valor, então tu fecha a tua porta. Porque tu só trabalha para agregar valor à tua ideia. É a ideia da empresa que a gente tem que fomentar. O que ela vai agregar para a sociedade é isso que vai ser imortal. A nossa contribuição para com a sociedade será imortal. Então, não é o dinheiro e a nossa ostentação ou a nossa riqueza, é o que a gente vai deixar para a sociedade. Como ideia, como conceito, como mensagem, isso imortaliza. Então, senhor empresário, eu como cientista, tenho que te comunicar. A sociedade não nasceu para morrer, ela nasceu para ser eterna. Porque toda ideia com um objetivo, ela é eterna. Então, dando uma lida rápida, dentro do conceito, eu sou advogado, sou técnico em contabilidade, mas também estudei muito sobre comportamento organizacional. Então, dentro de uma empresa, o que um deficiente pode trazer para o comportamento organizacional? Vamos lá. Então, cooperação. Cooperação. Um deficiente dentro da tua equipe gera cooperação, gera dinâmicas de solução de conflitos. Dentro da área de RH, é muito importante saber que o conflito gera revelação de verdade. E a análise disso é o diferencial para quem quer ter um bom ou um mau RH. Então, é através da análise dos conflitos que a gente conhece nossos funcionários. E um deficiente numa equipe gera o quê? Gera a apresentação de algo novo, de algo que não é comum. E vamos ver, então, quem tem habilidade social para interagir com um deficiente. Então, além da seleção, a questão da otimização. Por quê? Porque esse RH vai gerar uma habilidade para se relacionar com o outro diferente. E no mercado moderno, a inclusão do deficiente também é um desafio das empresas. Porque ali tem dinheiro. Ali tem dinheiro. E tem a questão também das vagas que são disponíveis, né, Juliano? São vagas que às vezes o deficiente... Gente, estatístico, tá? Nós temos, para completar a lei de cotas, para vocês terem uma ideia, hoje a nível nacional, são 769 mil vagas no Brasil. O Antônio entrou. O Antônio entrou. Antônio, olha ali também, amado, bem-vindo, obrigada. Todos eles aí aproveitando. Só a Catarina não entrou ainda. O Antônio é o meu cientista, então. O Giuseppe é o meu. O Giuseppe é o meu inteligente social, é o meu influenciador, é o Giuseppe, é o meu influenciador. Então, ele influencia muita gente, Giuseppe. E o Antônio é o cientista introspectivo. Então, olha só, eu estava voltando só um pouquinho para retomar. No Brasil, então, nós temos, pessoal, para vocês terem uma noção, são 700 mil vagas, 769 mil vagas a nível nacional para as pessoas com deficiência. Para vocês terem uma ideia, só de deficientes
que estão com ensino superior, eles completam. A gente não precisa contratar quem está em ensino médio, nem quem está em jovem aprendiz, só deficiente com nível superior, com certificado de faculdade, completa 3 vezes, é 3 vezes a nossa lei de cotas. Então, para vocês terem uma ideia da quantidade de deficientes que nós temos que poderiam estar em cargos executivos, cargos com de chefia, cargos que às vezes... Mas aí o que a pessoa coloca acima de tudo isso? Coloca principalmente a característica da deficiência, pensando assim, não, ele não vai ter capacidade, ele não vai conseguir, como é que eu vou confiar na pessoa? Por quê? Porque a gente não olha pro lado humano, que vem muito quando o Juliano traz isso das oportunidades que tem de benefício dentro da empresa quando a gente contrata os deficientes. E, Juliano, volta nisso, coloca mais ali algumas características que eu acho que isso é fundamental, é muito legal. Claro. O Alex Duarte, gente, bem-vindo, Alex. O Alex, ele é uma pessoa que encanta quem conhece ele, porque ele tem muito forte a bandeira da inclusão. Ele escreveu um livro que, para mim, é um livro muito bom, assim, até eu indico para as pessoas que são focados na inclusão, que ele fala do empoderamento da pessoa com deficiência. Alex, muito obrigada pela audiência aí, viu? Muito, muito, muito obrigada. E aí, Juliano, volta lá e fala então, para assim, nós. A gente, então, iniciamos colocando o discurso humanístico, né? E colocando e passamos para a execução disso. O nosso trabalho, que é transformar em miúdos o que pode ser feito. E levar a ciência para a rotina. Levar a ciência para a rotina, que isso é muito difícil. É demodê. Levar a ciência para a rotina é demodê. Mas então, o que tu quer ser daqui 5 anos, quando tu abre uma empresa? Tu quer ser uma empresa que atende a todos. Então, a deficiência não pode ser não pode ser uma restrição ao teu mercado. Então, tu tens que abrir o teu mercado contando com deficientes em áreas estratégicas. Então, o aspecto da superação, sabe? O deficiente, ele tem uma força porque ele superou desafios. Então, aspecto de liderança, o deficiente, ele tem esse exemplo, esse símbolo. Então, digamos que o deficiente é um símbolo. Para que as outras pessoas que não têm deficiência possam ter as pessoas que não têm deficiência possam ter um padrão não, uma imagem, uma admiração, eu diria. Porque uma imagem, um símbolo. Um símbolo. Digamos um símbolo de inspiração, de um símbolo que eu anotei aqui de superação. Porque solução de problemas é superar. Empresas resolvem problemas dia a dia. Então, superação, a imagem, a acessibilidade, quando tu tornar o teu ambiente acessível para o teu colaborador, tu vais tornar ele acessível para o teu cliente. Então, tu vai passar a explorar um nicho, um mercado consumidor, tu vais ter um diferencial. Então, além da questão da superação do deficiente, a imagem da tua empresa, que, na verdade, a tua empresa é o patrimônio que a imagem dela agregou durante anos de exercício. A minha empresa de advocacia tem uma imagem que se consolida através do serviço. E todo esse meu serviço que eu presto é identificado através do símbolo, que as pessoas veem aquilo e associam ao patrimônio intelectual, ao patrimônio imaterial, que é o patrimônio da imagem, né? Então, muita gente fala do patrimônio da imagem. Então, isso trabalha patrimônio da imagem, trabalha além de projetos de incentivo. Mas isso é um outro assunto. Então, e por fim, eu queria apontar que é o principal, a produtividade.
É verdade. A Porque produtividade, então eu vou fazer aqui. A produtividade, por que que é produtividade? Por quê? Quem melhor para fazer monitoramento de câmeras de segurança que um deficiente auditivo? Ele vai otimizar essa empresa de segurança privada e muito, porque ele não tem desvios de focos auditivos. E ele pode ser trabalhado, então, a identificação de imagens e dinâmicas de imagens coletivas muito mais do que uma pessoa sem a deficiência. Então, tu vejas que a deficiência é uma eficiência. Então, a deficiência, Letícia, é uma eficiência. E tu vê que o termo de linguagem, ele pode confundir a gente. Então, a deficiência, ele nos leva a erro. Porque o especial, ele é um eficiente. Ele não é um deficiente, ele é um eficiente. Na medida em que ele não recebe vícios e ruídos que os nossos sentidos absorvem. Nós somos, então, colocando linguagem, a gente absorve revelação de comunicação e também absorvemos ruídos que nos desviam da revelação. Então, esses ruídos podem vir de forma auditiva, visual, o cadeirante, para um secretariado, para uma recepção, o cadeirante pode não ter a dificuldade que uma pessoa normal tem. Então, o aspecto... E ele não... o cadeirante não tem... ele tem, então, uma condição que pode favorecer ele num serviço sentado. Tanto numa recepção ou operador operador de elevador. Operador de elevador. Então, nós temos também a questão do processador de dados, também para o deficiente auditivo. E processador de dados, inclusive, na equipe da empresa que está desenvolvendo a plataforma da Semear, nós temos um colaborador que é autista. E ele é muito focado, vocês precisam ter uma noção do que a empresa fala dos benefícios dele estar junto na equipe. E aí ainda nós comentamos, por favor, que o nosso projeto, que nem que seja uma parte do nosso projeto, que ele também possa fazer parte do desenvolver dele, né? Com o olhar dele também, que isso é fantástico. E uma das coisas que o Juliano está trazendo são oportunidades de porta de entrada das pessoas com deficiência, que eles vão adquirindo habilidades e competências e sim tendo oportunidade de um crescimento dentro das empresas. Isso é fundamental, gente, porque tem deficientes que eles entram no mercado de trabalho e eles ficam 10, 15 anos e assim, são as pessoas que mais levantam a bandeira da empresa onde são incluídos. Eles então, aqui, atuam com garra. A Licinha perguntou, aqui, tá? A Licinha perguntou, a empresa ganha quanto para contratar? Se ela ganha quanto? Olha o que a Licinha perguntou. Ela ganha prestação de serviço ótima. Ela ganha otimização de quem vai monitorar a imagem, de quem vai processar dados, de quem vai operar um elevador. Então, aonde os ruídos de comunicação são evitados quando não se tem um determinado sentido. E aí tu tens uma super eficiência dos demais. Super eficiência. Então, qual o serviço da Semear? Qual é o nosso trabalho? Identificar atividades aonde
otimiza-se o serviço através da contratação de pessoas especiais, super eficientes naqueles setores e que a empresa demanda uma concentração a mais. Então, um foco. Então, também o operador de elevador hoje tem bastante deficientes visuais totais. A gente tem muitos advogados com deficiência visual hoje em dia. Então, a gente tem uma gama de atividades onde a contratação de deficiente acaba com gargalos no serviço, que é o quê? Escape de produção. A produção funcional do serviço, existem gargalos que são desconcentrações, são perdas de tempo, sabe? São dali uma desatenção, que pode também tornar lento o processo empresarial e com erros, com falhas, né? Então, eu estou dando ênfase ao benefício econômico de contratar um deficiente a curto prazo, que é a produtividade. No entanto, além disso, existe os benefícios do comportamento organizacional, que é o que a gente estava citando antes, de repente o pessoal que entrou agora, a questão do exemplo de superação, a questão de habilidade de reconhecimento do diferente dos colaboradores, a questão da acessibilidade do espaço local da empresa e a questão da produtividade da empresa com a eliminação dos ruídos que há com o número de sentidos que nós temos, né? Então, a gente perde foco com cheiro. Eu sinto um cheiro de churrasco e eu perco a concentração. Por isso que a gente tem que parar e almoçar, porque a fome, tu vê, o sentido do olfato nos tira a percepção de algo, claro, nos dá atenção para o outro, que é a fome. Então, isso é um indicativo. Mas pessoal, todo sentido... Ô, Juliano, deixa eu só comentar aqui, antes que aconteça a mesma coisa que aconteceu no domingo. Nós estávamos na live, nós entramos no assunto, como sempre, falar de inclusão é algo que encanta. E nós temos aí, eu acho que só mais um minutinho para encerrar a live. Claro. E aí, então, assim, nós podemos eu encerrei aqui, Letícia. Encerrei, mas eu queria só dar um feedback final, claro, que eu vou sortear 2 exemplares do meu livro, tá? A Letícia vai estabelecer as regras aí para o pessoal, ela vai printar quem participou, quem fez perguntas e vai fazer um sorteio. Então, e depois gente, olha só, quem quiser o livro, vamos fazer o seguinte, ó, printa a tela, compartilha lá no Instagram, marca o Giuliano D'Agostin, me marca e marca Semear, tá? @startup_semear. E aí, depois a gente vai fazer um sorteio agora no final dessas lives aí, então, para 2 pessoas para receber um livro que o Juliano tá dando de presente. Muito, muito obrigada. Essa é uma surpresa para nós. Então... Claro, mas a gente já tinha conversado bastante, né, Letícia? Assim, sobre essa matéria, sobre algumas outras coisas, né? Nós vamos ter também live com a Gabriela, que também é advogada, que o Juliano pode também estar ali junto conosco, interagindo também, se as pessoas quiserem. Promover aí uma live que as pessoas pediram outros assuntos, podem pedir para o Juliano. Gente, muito, muito obrigada aí pela audiência de vocês. Lembrando que nós temos 3 ingressos. Quem quiser comprar lá, né, no Simplá, o evento da Semear.
com o nome do Juliano, gente, tem que entrar onde tem o nome dele lá para poder conseguir essa oportunidade de comprar. É isso aí, de comprar o ingresso e levar mais uma pessoa no nosso evento. E, Juliano, acho que tem uma frase, eu não sei se tu tinha separado, mas eu tenho uma frase, eu adoro terminar com um pensamento ou começar com um pensamento. Mas tem uma frase que eu acho que vem bem de encontro. O encontro de encontro, agora o português aqui me pegou. Porém, de Jung, que ele diz assim, ó, é preciso se preocupar com a força das diferenças e não com as suas fraquezas. E eu acho que resume bastante aquilo que a gente falou hoje, o quanto a gente tem que fortalecer, por mais que as pessoas sejam diferentes, porque todos nós somos diferentes, mas a gente tem que valorizar isso. As diferenças é que nos tornam agregadores um dos outros, né? Então, eu queria muito, muito, muito te agradecer por ter aceito fazer parte da equipe da Semear. Gente, eu tenho 10 segundos. Juliano, se tu quiser falar mais alguma coisa, é agora, porque tá acabando. Maravilha. Então, quando quiser me procurar, pode procurar Semear.